Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini e eu vou falar um pouco já um especial de ano novo que vai ser sobre o louro tempero. Bom, muita gente usa ele para tempero e agora a gente vai ver um pouco mais como é a plantação de louro. Vamos lá? Bom, o louro ou loureiro tem o nome científico Laurus nobilis e é arbusto ou uma árvore que geralmente pode atingir menos de 10 metros de altura, mas que também pode chegar a atingir 18 metros de altura. As folhas do louro são usadas como tempero, trituradas ou inteiras, e também quando usadas inteiras, elas são geralmente retiradas nos alimentos antes do seu consumo, pois ela tem uma consistência que seria semelhante ao couro, mesmo depois de cozido. Esta espécie, que é o louro, ela é dioica, ou seja, ela apresenta plantas que normalmente produzem apenas flores masculinas e outras plantas que apresentam somente flores femininas. Os frutos, que são umas bagas que você encontra na planta, quando maduros são brilhantes e roxo escuros, quase negros. Quando secos, os frutos podem ser moídos ou ralados e usados como especiaria. No entanto, desde milhares de anos, a folha de louro dotada de propriedades medicinais é aproveitada como condimento importante pelos povos do Mediterrâneo, que é a região na qual ela foi originária. De importância econômica para muitos agricultores, o cultivo de louro contribui para aumentar a renda mensal dos produtores. A colheita dos ramos com as folhas é anual, sendo que a primeira delas ocorre cerca de um ano depois do início do plantio, o qual recomenda-se realizar na primavera, estação de clima que é um clima mais ameno. O cultivo de louro ele tem uma boa adaptação em regiões com altitude entre 800 a 1000 metros e onde a temperatura noturna é mais amena. A planta gosta de clima temperado e subtropical, sobretudo quando a temperatura mantém-se entre os 10 a 18 graus Celsius. Preferencialmente cultive em luz solar direta, mas também pode crescer bem em sombra parcial, mas desde que a luminosidade seja bem boa. O louro ele também pode ser cultivado em vasos grandes, e é o recomendado para às vezes quem tem pouco espaço, pois assim a planta tem o seu crescimento limitado e permanece menor, com até 2 metros de altura. No entanto, é necessário adubar com frequência e também é necessário retirar a planta, cortar até 1/3 da raiz e replantar com um novo solo a cada 2 a 5 anos mais ou menos. Isso vai depender do tamanho do vaso e também do tamanho da planta. Bom, o método mais usado para a propagação do louro é a alporquia. É um método adotado para propagar o louro, é uma prática comum em espécies que não apresentam bom resultado com o sistema de estacas, como a lixia, azaleia, cipreste, entre outros. Você deve fazer o enraizamento dos ramos aéreos com mais de 30 cm de comprimento e diâmetro entre 0,5 cm e 2 cm, utilizando um substrato úmido, que seria um musgo chamado esfagno, que você vai aplicar ele no local e acima do anelamento, o qual deve ser realizado de 5 a 20 mm e ao redor da haste após a remoção das folhas. Em seguida, retire a casca, proteja a área de ressecamento com um plástico transparente ou preto e amarrando firmemente suas duas extremidades. É ali onde que ele vai começar a enraizar e você só vai ter que cortar embaixo para poder retirar o louro. Bom, o replante. As raízes começam a aparecer em meio ao esfagno, que é esse produto que é o musgo, em média de 3 meses após a realização da alporquia. Destaque o galho e corte-o com uma tesoura de poda. Então retire o plástico, o fitilho e imediatamente replante a parte enraizada em um canteiro com solo preparado com adubo orgânico. Pode ser também em sacos plásticos com substrato. Quando se desenvolverem, as mudas estarão prontas para o transplante para o local definitivo. No caso do transplante, ele é indicado preferencialmente a partir da primavera, que é o início da estação das chuvas, ideal para o melhor desenvolvimento das mudas de louro. Ao redor das mudas transplantadas, realize a capina ou coroamento para impedir o crescimento de plantas daninhas, que possam prejudicar o crescimento do louro. O solo ideal para o louro. O ideal é que o solo seja bem drenado, fértil, rico em matéria orgânica, com pH entre 6,6 e 7,5, mas esta planta é bastante tolerante quanto ao solo, desde que seja bem drenado. O preparo das covas ele deve ser aberto em 40 cm de largura e também 40 cm de profundidade. Recomenda-se a adubação no plantio.
Utilize também somente adubo orgânico na dose de 5 litros misturado com o solo retirado da cova. A irrigação. Irrigue de forma a manter o solo levemente úmido e água em excesso pode prejudicar as raízes, então sempre tem que ter cuidado para não encharcar o solo. Os cuidados que você deve ter. Mantenha o restante da área de plantio limpo utilizando uma roçadeira. O objetivo é deixar uma cobertura vegetal ou um manto verde para proteger a superfície do solo contra a erosão que pode acontecer. Tratos culturais como controle de plantas invasoras, adubação orgânica em cobertura e podas de inverno, reposição de plantas nas falhas, entre outros, devem ser levados em consideração para a sustentabilidade do empreendimento. Isso é no caso de às vezes quem for fazer um plantio um pouco maior de louro. E a produção, os ramos com folhas podem ser colhidos a partir de 12 meses do plantio e é mais ou menos uma vez por ano que é retirado. Quando é realizada a poda drástica de inverno, a cerca de 20 cm de altura da superfície do solo. Ao longo dos anos, a produtividade aumenta de acordo com o crescimento da base do louro. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo Mondini Plantas para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais pessoal. Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos e até ano que vem.